Você provavelmente já ouviu falar que Nero, o imperador romano, colocou fogo na cidade de Roma e usou isso como desculpa para perseguir os cristãos, né, pela primeira vez, pelo menos a primeira grande perseguição aos cristãos do Império Romano na história. Essa história é bastante conhecida, mas na verdade, recentemente, alguns historiadores têm defendido a ideia de que essa história é só um mito, que na verdade Nero não teria perseguido os cristãos por causa desse incêndio e talvez até que Nero não tivesse perseguido os cristãos por nenhum motivo. Nesse vídeo então nós vamos entender melhor o que conta a versão tradicional dessa história, por que historiadores recentemente têm desconfiado dessa versão e o que outros historiadores dizem a respeito dessa desconfiança, né? Os historiadores que defendem que essa história, na verdade, não é um mito. Então, se você se interessa pelo assunto, já clique aí no gostei, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Em julho do ano 64 d.C., a cidade de Roma, então capital do Império Romano, foi tomada por um incêndio de proporções assim, colossais e que destruiu, dos 14 distritos da cidade de Roma, destruiu completamente 3 deles. 7 foram parcialmente destruídos, na maior parte destruídos, e só 4 dos 14 distritos não foram afetados por esse incêndio. Nesse período, Nero era o imperador de Roma e muitos relatos antigos dizem que Nero, inclusive, foi responsável em alguma medida por essa tragédia. Segundo alguns autores, Nero teria ficado assistindo ao incêndio ou tocando harpa, ou então recitando poemas sobre a queda de Troia no conforto ali do seu palácio. Ou, segundo outras versões, ainda piores, Nero teria sido culpado direto, o responsável por provocar o incêndio na cidade de Roma. Na verdade, ele queria só destruir uma parte da cidade onde ele poderia construir um novo palácio para ele, essa teria sido a motivação, mas o incêndio acabou saindo de controle. Seja como for, o que mais nos interessa aqui não é tanto como que esse incêndio ficou marcado na história de Roma, mas como que esse incêndio ficou marcado na história do cristianismo. Isso porque, segundo uma dessas fontes antigas, que é o senador e historiador Tácito, Nero teria tentado se livrar da culpa de ter colocado fogo em Roma, passando essa culpa, transferindo essa culpa para um pequeno, estranho grupo e não muito querido ali na cidade de Roma, que eram os cristãos. Então Tácito diz o seguinte, o texto é longo, mas vale a pena ler ele inteiro porque é muito informativo. A fim de acabar com esse rumor, de que Nero teria sido responsável pelo incêndio, Nero encontrou e apresentou suspeitos e infligiu as mais extravagantes punições àqueles que por suas abominações eram chamados pelo povo de cristãos. Cristo, de quem provém esse nome, fora executado no tempo do imperador Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Tendo sido reprimida de início, aquela odiosa superstição, que ele se refere ao cristianismo, ressurgiu novamente não apenas na Judéia, local de origem desse mal, mas também na cidade de Roma, para onde confluem todas as atrocidades e vergonhas e lá são festejadas. Aqui Tácito crítico à entrada dessas tradições estrangeiras em Roma. Por isso, primeiramente foram aprisionados aqueles que confessaram, depois outros foram apontados e denunciados, não tanto pelo crime do incêndio, mas pelo ódio que possuem contra o gênero humano. Aos que eram mortos acrescentavam-se zombarias. Alguns, cobertos por peles de animais, foram estraçalhados por cães e pereceram. Outros eram presos a estacas e queimados para servir de iluminação noturna, quando a luz do dia havia expirado. Nero ofereceu seus jardins para o espetáculo e ofereceu jogos de circo, misturando-se entre o povo em trajes de condutor de carro ou conduzindo o carro. Embora os acusados fossem merecedores dos piores castigos, entre o povo surgiu pena para com eles, como se não estivessem morrendo, os cristãos, por utilidade pública, mas sim para satisfazer a crueldade de um só indivíduo. Apesar desse texto bem claro, deixado por Tácito, recentemente alguns historiadores têm desconfiado fortemente dessa história. Um desses historiadores, que nós vamos pegar aqui como exemplo, que é o Brent Shaw, professor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, publicou um artigo em 2015 chamado O Mito da Perseguição de Nero, no qual ele apresenta basicamente 3 argumentos contra a ideia de que Nero teria perseguido os cristãos por causa do grande incêndio e até mesmo contra a ideia de que Nero teria perseguido os cristãos, ponto. Ou seja, ele defende que não só Nero não perseguiu os cristãos por esse motivo, o incêndio, mas que Nero não perseguiu os cristãos de forma nenhuma. Então vamos ver aqui quais são esses 3 argumentos principais do Brent Shaw. Então, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que, de fato,
há uma fonte que traça essa conexão entre o grande incêndio de 64 e a perseguição de Nero aos cristãos. Mas, por outro lado, a gente poderia dizer também que há uma fonte que faz essa conexão. Não duas, nem três, uma. Tácito realmente é o único autor antigo que faz essa relação entre o grande incêndio e a perseguição de Nero aos cristãos. Outros autores antigos, como Sulpício Severo e Paulo Orósio, fazem também essa conexão, só que eles usam o texto de Tácito, né? Eles citam Tácito palavra por palavra em alguns pontos. Né? Então eles dependem de Tácito. Então se Tácito estiver errado, eles também estão. Né? Se Tácito estiver certo, eles também estão. Então não são testemunhos independentes. Né? Então a única fonte relevante mesmo a respeito desse ponto é Tácito. E algo interessante é que muitos outros autores mencionam falam, né, sobre o grande incêndio de Roma, mas nenhum deles faz conexão com perseguição a cristãos. E um autor, inclusive, que é o Suetônio, ele fala tanto de perseguição aos cristãos por Nero, quanto do grande incêndio de Roma, mas ele não relaciona as duas coisas. Né? Isso, se ele soubesse dessa relação, ou se houvesse essa relação, ele não teria conectado essas duas coisas no seu relato. Né? Esse é um argumento que o Brent Shaw vai colocar. Mas enfim, né, o fato de que só Tácito e mais ninguém fala sobre Nero ter perseguido os cristãos por causa do grande incêndio de Roma parece depor um pouco, né, contra a credibilidade desse relato. Além disso, o professor Brent Shaw chama atenção para o fato de que não só a fonte Tácito, né, que a gente está analisando aqui, é a única que faz essa relação entre o grande incêndio e a perseguição, mas ela também é uma fonte tardia, né? Ou seja, ela foi escrita várias décadas depois do ocorrido, né? Depois do grande incêndio. O grande incêndio, como eu disse, aconteceu no ano de 64 d.C., no século I, portanto, né? E Tácito escreve no século II, não se sabe exatamente a data, né? Mas por volta de 110 a 150 d.C. Então, portanto, tem um intervalo aí de pelo menos uns 50 anos, mais ou menos, ou até quase 90 anos, entre o incêndio acontecer e Tácito escrever. Né? Então não é uma fonte de primeira mão. Pode ter entrado aí, o professor Brent Shaw vai argumentar, né? Durante esse período todo pode ter entrado aí muitas lendas urbanas, ou então falsas memórias, né? Equívocos aí na lembrança, enfim. Né? Então o fato dessa fonte ser tardia também seria outra coisa que pode depor aí contra a confiabilidade dessa fonte. E finalmente, também relacionado a essa característica da fonte ser tardia, o Brent Shaw vai argumentar que Tácito comete uma série de anacronismos, né? Ele projeta coisas do seu tempo sobre o passado. Um exemplo disso é que Tácito se refere a Pôncio Pilatos, no trecho que a gente acabou de ler, inclusive, como procurador da Judéia. E, na verdade, a Judéia era controlada por um procurador, né? O cargo de fato era esse, nos tempos de Tácito, no século II. Mas no século I, a Judéia era controlada por um prefeito, né? Pôncio Pilatos, na verdade, era um praefetus e não um procurator. Né? E Tácito, que era um senador, um político, um intelectual, né? Um erudito de grande estatura, sabia muito bem, em outros pontos da obra dele, ele mostra que sabe, né? Muito bem a diferença entre essas duas coisas. A questão é que ele acabou projetando, né? A realidade na qual ele vivia sobre a realidade que ele estava tentando descrever do passado. Só que esse tipo de coisa é muito comum, na verdade, em fontes históricas. O problema é que um desses anacronismos cometidos por Tácito, né, uma dessas projeções do tempo dele sobre o passado, poderia ser justamente a ideia da perseguição aos cristãos, já que nos tempos de Tácito, de fato, a gente sabe por outros documentos que havia perseguição aos cristãos, inclusive o Plínio o Jovem, que era um amigo de Tácito, pessoal, né, que correspondia com Tácito e tal. Plínio o Jovem era governador da Bitínia, uma província ali na Ásia do Império Romano, e ele fez perseguição a cristãos. Né? Então o Tácito sabia muito bem dessa questão. E aí o professor Brent Shaw vai argumentar que possivelmente Tácito estava projetando aquela realidade que ele estava vivendo, né, de perseguição aos cristãos, para o passado. Afinal de contas, Tácito usa a palavra cristianos, né, ou cristianos, que é cristão em latim, e segundo muitos historiadores, praticamente é consenso isso, né, não só Brent Shaw argumenta isso, mas vários outros historiadores argumentam, que o termo cristianos, né, esse termo cristão, para designar ali um grupo específico, surge tardiamente, ali, pelo menos depois do ano 90,
né? Então, mais de 3 décadas aí depois do grande incêndio de Roma. Então, o Brent Shaw vai dizer o seguinte: os cristãos, que provavelmente não eram chamados, nem mesmo conhecidos por esse nome na época, dificilmente eram um grupo suficientemente distinto dentro das comunidades judaicas em Roma, nos anos 60, para serem notados por sua própria identidade peculiar. Muito menos um grupo bem conhecido sob este nome e reconhecido como tal pelos habitantes comuns da cidade. Ou seja, né, o argumento aí é de que como essa categoria social, por assim dizer, né, cristãos, cristianos, não existia nos tempos de Nero, então Nero não poderia perseguir essa categoria social, né? Nero não poderia singularizar, né, selecionar os cristãos para perseguir, já que essa peculiaridade, essa identidade cristãos não existia ainda nesse tempo, segundo aí o argumento do professor Brent Shaw. Seria mais ou menos, para dar um exemplo assim contemporâneo, seria como se a gente falasse que o Fernando Henrique Cardoso, em 2000, né, no ano 2000, perseguiu os influenciadores digitais. Né? Muita gente falaria assim, pô, mas isso com certeza não é verdade, porque influenciadores digitais não era uma categoria social, não se usava esse termo, né? A gente não se referia às pessoas assim nos anos 2000, então essa informação provavelmente parece uma projeção do presente sobre o passado, né? Um anacronismo. Né? Então, portanto, não só o Brent Shaw está colocando em questão a ideia de que Nero perseguiu os cristãos por causa do grande incêndio, mas também a questão de que Nero perseguiu os cristãos, ponto. Né? Então, segundo Brent Shaw, Nero não poderia ter perseguido os cristãos justamente porque os cristãos não eram um grupo suficientemente coeso para serem apontados como culpados. Né? Era simplesmente algumas pessoas ali dentro da comunidade judaica, meio misturados ainda. Não teria como Nero precisar essa questão. Né? Falar assim, persigam os cristãos. Porque quem estaria ouvindo a ordem fala, quem que são cristãos? Né? Mais ou menos essa